Talvez você já tenha visto no jornal que o Copom manteve a taxa Selic ou que ela sofreu alguma variação. Mas o que é taxa Selic? Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia no Brasil. Ela influencia todas as outras taxas, como, por exemplo, a taxa cobrada em empréstimos, financiamentos e até mesmo a rentabilidade de investimentos. Além de influenciar outras taxas, a taxa Selic é uma ferramenta do Banco Central contra a inflação. A taxa Selic meta é definida pelo Copom, que se reúne a cada 45 dias. Vale lembrar que o Copom não decreta uma taxa, e sim, ele define uma meta para a taxa. Com estas oscilações, o Banco Central busca manter a inflação sob controle. Quando o Copom aumenta a taxa Selic, ele tem o objetivo de desacelerar o consumo, já que o crédito fica mais caro e menos pessoas vão querer, assim evitando uma inflação muito alta. E ao baixar a taxa Selic, o objetivo é estimular o consumo e aquecer a economia, já que o crédito fica mais barato e mais pessoas vão querer. A Selic é dividida em dois, a Selic Meta e a Selic Over. A taxa Selic Meta é a que você vê no jornal, já a taxa Selic Over é o que realmente está sendo praticado no dia a dia. E para entender isso, precisamos ir um pouco além. A sigla Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Esse sistema é totalmente virtual e lá os títulos do Tesouro Nacional são comprados e vendidos diariamente por instituições financeiras. Nesse sistema, apenas o Banco Central e as instituições financeiras podem negociar os títulos. É importante entender que a maioria dos títulos do Tesouro são negociados por grandes instituições financeiras. Mas por que isso acontece? Bom, todos os dias, várias pessoas realizam depósitos e saques nos bancos. E por determinação do Banco Central, todo banco deve fechar o dia com mais dinheiro entrando do que dinheiro saindo. Ou seja, tem que fechar com o caixa positivo. Mas nem sempre isso acontece. Nesse caso, o banco tem que pegar um empréstimo para cobrir a diferença e fechar o caixa no azul. Se em um banco está faltando dinheiro, em outro está sobrando dinheiro. Então, esses empréstimos são realizados entre os próprios bancos e têm duração diária. Mas os bancos também pagam juros e precisam dar algo em troca como garantia. Neste caso, os bancos dão como garantia os títulos públicos que eles possuem em carteira. E a taxa de juros que um banco vai pagar para o outro tem como referência a taxa Selic Meta, mas eles podem negociar com ágio ou deságio. A taxa Selic Over é obtida através da média de todas essas transações que estão ocorrendo diariamente no sistema Selic. A Selic Meta e a Over andam bem próximas, e para manter a taxa próxima da meta, o Banco Central pode intervir comprando e vendendo títulos. Além da taxa Selic, temos o CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. A taxa Selic Over vem do empréstimo entre os bancos com lastro em títulos públicos. Já o CDI vem também do empréstimo entre os bancos, porém, neste caso, a garantia são títulos privados. Essa taxa é calculada pela B3, a partir das operações que foram feitas, sendo divulgada diariamente pela CETIP, uma empresa que registra as operações realizadas entre os bancos com lastro em título privado. O CDI anda bem próximo da Selic Over, então, quando a Selic sobe ou cai, o CDI acompanha esse movimento. E é importante não confundir o CDI com o CDB. CDI é uma taxa, o CDB é um investimento. Bom, então a diferença entre Selic Over e CDI é basicamente o que os bancos oferecem como garantia. Se um banco pega empréstimo e dá título público em troca, a taxa média dessas operações se chama Selic Over. Mas se o banco der título privado em troca, a taxa média vai se chamar CDI. Bom, este foi o vídeo de hoje. Eu tentei te explicar aí o que é Selic Meta, Selic Over e CDI. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu te respondo. Um abraço e até a próxima!